Boa tarde, alta, hein? Boa tarde, senhores vereadores, público presente, os que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Agradecemos aqui a presença dos assessores, dos deputados estaduais, Enim Barroso, Ismael Crispim, Marcelo Cruz, todos eles sendo representados pelos seus assessores. E é uma alegria tê-los conosco nesta casa. E constatada a existência legal do quórum, em nome do povo, com a proteção divina, declaro aberta esta primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura. Em reverência à Escritura Sagrada, peço a todos que se coloquem em pé e solicito ao vereador Firmino que faça a leitura de um texto da mesma. Em seguida, vamos permanecer em pé para o hino nacional. Boa tarde a todos, público presente, que nos assiste através das redes sociais. Quero ler o versículo que está em Salmo 103, versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Antes que peço que o senhor secretário dê continuidade, quero aqui, né, desejar umas boas-vindas aos vereadores. 2025 foi um ano muito produtivo para essa Casa de Leis, todos os vereadores desempenhando seu papel de fiscalizador, de intermediar os recursos através dos deputados. Acredito que a gente fez história em 2025 e tenho certeza que 2026 será ainda melhor e que nós possamos somar ainda mais com o município de Nova Brasilândia. E para dar continuidade, solicito ao seu secretário que faça a leitura da ordem do dia. Boa tarde a todos, vereadores presentes, todo o público presente e todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura, dia 2 de fevereiro de 2026, às 16 horas. Lido, senhor presidente.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 45ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da desta legislatura e da ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da desta legislatura. Constatada a existência legal do quórum, em nome do povo, sob a proteção divina, o senhor presidente declarou aberta a 45ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. E em seguida, em conformidade com o regimento interno, o vereador Eliseu de Almeida procedeu à leitura do texto bíblico Abacuque 3, 17 a 18. Após foi executado o hino nacional, na sequência o senhor secretário realizou a leitura da ordem do dia. O senhor secretário procedeu à leitura da ata da 44ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2025. E em seguida, o senhor presidente colocou a ata em discussão e não havendo manifestações em votação, sendo a mesma aprovada por todos os vereadores presentes. Expediente recebido. Mensagem do Poder Executivo, número 336 de 2025 e 337 de 2025. Encaminhado o projeto de lei para apreciação dos nobres eides, o ofício 07 de 2025 da mesa diretora, encaminhado o projeto de resolução número 07 de 2025, o ofício 01 de 2025, à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos encaminhados. O projeto de emenda modificativa número 01 de 2025, o projeto de lei 2221 de 2025, requerimento do vereador Gilberto Firmino Cidade, solicitando mansão de aplausos, ofício 015 de 2025 da Associação, ofício 333 de 2025 do CRAS. Após a leitura do expediente recebido, os membros da mesa diretora manifestaram-se favoráveis aos mesmos. O presidente declara suspensa a sessão ordinária por 5 minutos para inscrição dos oradores no livro de oradores. Ao reabrir a sessão, o presidente passa a palavra por 10 minutos com direitos à parte aos seguintes vereadores: Eliseu de Almeida, Ana Paula Alves Pereira Capelli, Silvana Olensky, William de Oliveira Novaes, Jonathan Souza Andrade e Jocelino Seidler. A matérias. Projeto de Lei 2223/2025, com a súmula, regulamenta o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviço de profissionais na área da saúde no âmbito da rede pública municipal de saúde, mediante o chamamento público e dá outras providências. Logo, o presidente coloca o projeto de lei em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores presentes. Por questão de ordem, o vereador William de Oliveira Novaes solicita que entre na ordem do dia os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 2255 de 2025, com a súmula, dispõe-se a abertura de crédito adicional especial por recursos vinculados no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. O projeto de lei 2256 de 2025, com a súmula da denominação da Unidade Básica de Saúde do Setor 15 do município de Nova Brasilândia do Oeste. O projeto da resolução 07 de 2025, com a súmula, concede abonos natalino peculiares no caráter indenizatório aos servidores da Câmara Municipal de Nova Brasilândia do Oeste, a esse estabelecer outras providências permanentes. O projeto de emenda 01 de 2025, com a súmula, altera o projeto de lei 2221 de 2025, com projeto de lei 2192 de 2025, com a súmula, dispõe sobre a abertura às diretrizes para elaboração de leis orçamentárias anual de 2026 e de outras providências. O projeto de lei 2220 de 2025, com a súmula, institui o plano plurianual no município de Nova Brasilândia do Oeste para o exercício de 2026 a 2029 e de outras providências. Projeto de lei 2221 de 2025, com a súmula, estimas as receitas fixas
e despesa para o orçamento programada do exercício de 2026 e em seguida o presidente coloca o pedido do vereador William de Oliveira Novaes em discussão e votação. Declarado aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, o presidente coloca o projeto de lei acima mencionados em discussão e votação. Declarado aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo mais nada a ser deliberado, o senhor presidente agradece a presença de todos e declarou encerrada a 44ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. E para constatar, foi lavrada a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora e os demais vereadores presentes. Constatada a existência legal do quórum em nome do povo, sobre a proteção divina, o presidente declara aberta a primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura. E em seguida o secretário faz a leitura da ordem do dia, em conformidade com o regimento interno. O senhor William de Oliveira Novaes faz a leitura do texto bíblico, Atos 1:8. Logo após foi executado o hino nacional e, em sequência, o secretário faz a leitura da ordem do dia. O presidente declara suspensa a sessão por 5 minutos para inscrição dos oradores no livro de oradores. Sem inscritos no livro de oradores, matéria de projeto de lei 2257/2026, com a súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por recurso vinculado no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação. Logo, o presidente coloca o projeto de lei 2257/2025 em discussão e votação, declarando aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo mais a ser discutido, o presidente declara encerrada a primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura. Não havendo mais a ser registrado, segue a presente ata após lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora e os demais vereadores presentes. Lido, senhor presidente. Vamos lá. Passo a ata da 45ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Declaro aprovada a ata por 8 votos a 0 dos vereadores presentes. Passo a ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Eu voto sim novamente, tá? Declaro aprovada a ata por 8 votos a 0 dos vereadores presentes. Solicito ao seu secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos.
Mensagem 343 de 2025. Senhor Jonathan Souza Andrade, presidente da Câmara Municipal de Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia. Senhor presidente, o prefeito do município de Nova Brasilândia do Oeste, do estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, especialmente a disposto do artigo 30. Venho, por meio dessa presente, vetar parcialmente o projeto de lei que estima as receitas fixas às despesas do município para o exercício financeiro de 2026, aprovado por essa Igreja Casa Legislativa, nos termos fundamentados o seguinte exposto. Primeiro, do dispositivo vetado. O veto incide inclusivamente sobre o artigo 1º da emenda modificativa 1ª de 2025, aprovada o projeto de lei 2221 de 2025, que alterou a redação do artigo 5º da proposição passada a vigor com o seguinte teor: do artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 7% do total da despesa fixa do orçamento vigente entre as atividades orçamentárias com a mesma fonte de recurso. O presente veto encaminho a apreciação desta Igreja Casa Legislativa com finalidade a manter a redação original do artigo 5º, o projeto de lei 2221 de 2025, conforme encaminhada pelo Poder Executivo, o qual disponha. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no limite de 20% entre as atividades orçamentárias como a mesma. Recurso de demais créditos adicionais suplementares dependerão de legislativa especificada. Resulta-se que o veto parcial, recaindo apenas sobre o dispositivo alterado pela emenda modificativa número 01 de 2025, permanecendo íntegro, válido, eficaz todos os demais dispositivos orçamentários anual. Segundo, das razões do veto. Embora se reconheça competência do Poder Legislativo para apresentar a emenda ao projeto de lei orçamentário anual, tal prerrogativa não é absurda, encontrando os limites nos princípios constitucionais administrativos que rege atualmente o estatal, especialmente aos da separação dos poderes, a razoabilidade, eficiência administrativa e os interesses públicos. A autorização para abertura de créditos adicionais suplementares constitui instrumental técnico indispensável à execução orçamentária, permitido ao Poder Executivo realizar ajustes necessários ao longo do exercício financeiro sem autorização ou valor global aprovado. A redução do percentual
do remanejamento para o patamar excessivamente, restritivamente comprometente à capacidade da gestão do orçamento, uma vez que engessa a execução das políticas públicas, dificulta a resposta administrativa em situações imprevistas, impõe a necessidade do reitor encaminhado ao projeto de lei apenas para ajustes técnicos, caracteriza ingerência indevida do Poder Legislativo à função administrativa típica do Poder Executivo. Tal cenário contraria a interesses públicos. Podemos gerar prejuízo, continuidade, a eficiência do serviço público, essenciais, notável, a área da saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Terceiro, da legalidade do veto parcial. A lei orgânica do município autoriza expressivamente o veto total ou parcial. O projeto de lei aprovada pela Câmara Municipal, desde que o veto parcial recaia sobre o artigo, parágrafo, inciso ou alínea, como ocorre no presente caso. Assim, o veto, ora após, não compromete a validade da lei orçamentária anual, que permanece vigente, eficaz ao todos os seus demais dispositivos. O quarto, conclusão. Diante do exposto por razões de interesse público, legalidade, preservação, eficiência administrativa, opõe-se o veto parcial, a emenda modificativa que reduz percentual da autorização para abertura de créditos suplementares no projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2026. Submete-se, portanto, às presentes razões elevadas à apreciação desta Câmara Municipal para que os fins previstos de lei orgânica do município. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para reiterar o protesto, estimo e apreço atenciosamente Prefeito Municipal Clodoaldo Alves Pedroso. Ofício 01 de 2025. Senhor Reginaldo Gama Pedroso, secretário de Obras. Ilustre senhor secretário, cumprimento cordialmente e venho solicitar a Vossa Senhoria o análise posterior à implantação de sinalização em quebra-molas na rua Riachuelo, próximo à residência número 2137 do setor 14, próximo ao Colégio Rocha Pombo. Essa solicitação se deve que ali se trata de uma rota de veículos escolar e há um fluxo elevado de veículos, como alta velocidade, e como essa solicitação podemos resguardar o possível acidente com alunos e veículos. Certo que posso contar com seu apoio, apresento o voto de estima e apreço. Atenciosamente, vereador Eliseu Almeida. Lido, senhor presidente. Os membros da mesa são favoráveis aos expedientes recebidos? Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Nesse momento, declaro suspensa a sessão por 5 minutos para inscrição dos vereadores no livro de oradores.
Quero aqui agradecer a Deus nessa oportunidade, por estar iniciando mais um ano 2026, nessa Casa de Leis. E quero aqui cumprimentar, em nome da mesa diretora, senhor presidente, em nome de todos os vereadores, cumprimentar meu amigo Lino, e dizer que é uma alegria retornar nesse parlamento nesse ano, para juntos dar continuidade ao trabalho e ao desenvolvimento do nosso município. Quero cumprimentar o povo presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. A minha fala nessa tarde é bem rápida, só para agradecer ao meu deputado estadual Ezequiel Neiva pela emenda paga, que já está nos cofres da prefeitura, presidente, um valor de R$58 mil para a compra de manilhas de concreto. Essas manilhas serão beneficiadas alguns moradores da linha 09 Sul, linha 15 Sul e a 6 lá do Norte. E quero também agradecer ao grande governador Coronel Marco Rocha por ter pago essas emendas ao meu parlamentar, deputado Ezequiel Neiva. Então essas são as minhas palavras e pedindo a Deus força, graça e saúde para cada um de nós vereadores, para que possamos continuar o nosso trabalho em 2026 em prol do desenvolvimento de Nova Brasilândia. E meu muito obrigado. Obrigado, vereador Eliseu. E não havendo nenhum outro parlamentar para fazer uso da palavra, peço ao seu secretário que faça a leitura das matérias a ser deliberada para darmos continuidade à ordem do dia. Sem matéria para ser deliberado, senhor presidente. E não havendo matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos os vereadores, as demais autoridades, público presente, aqueles que nos prestigiam pelas redes sociais. E assim declaro encerrada esta primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura. E uma ótima tarde a todos. Fiquem